You don't have, since you are participating in this training and you allow the usage of your image to other teachers, including yourselves, so I believe you gave me the authorization to do so. If you feel uncomfortable somehow, you can just tell me now, turn off your camera, and you don't have to be exposed if you don't want. Okay, we're not going to use that for commercial means, just to train teachers and to show how to develop a conversation class. Okay, right? All right, very good. I'm gonna share my screen with you guys, and we're gonna have a very, very small talk here about conversation. So I'm gonna speak in Portuguese. I love speaking English, but I'm gonna speak Portuguese now from now on, because some of the slides are in Portuguese, okay? And you can also speak in Portuguese during the training if you want. Quando aluno procura uma escola de inglês, nós temos na escola dois tipos de alunos que procuram, na sua grande maioria, a escola. Alunos B1 são alunos que não falam inglês ainda e têm um sonho, têm um desejo de falar inglês. E alunos que já são alunos que têm um nível de conversação, mas eles encontram-se num platô, onde eles estacionaram. Então, eles falam muito bem presente, passado, futuro, e mantêm-se num universo de palavras que eles se sentem confortáveis. Ao longo do tempo, eles pensam, poxa, eu preciso fazer alguma coisa para eu poder melhorar o meu nível de inglês. Muitos deles não sabem o que procuram num curso de inglês de conversação. Alguns sabem. Alguns pensam, não, eu preciso de mais vocabulários, mais connectives, eu preciso de maior fluência, eu preciso de mais confiança. Alguns sabem, mas outros não. Nós fizemos uma pesquisa uma vez com mais de 1.800 alunos para entender. Desses 1.800 alunos, é uma amostragem não muito grande para falar de pesquisa, né? Para perguntar para eles o que é que eles procuravam num curso de inglês voltado para o desenvolvimento da conversação. E nós obtivemos umas respostas, e em cima dessas respostas a gente fundamentou o nosso curso de ensino de idiomas voltado para a conversação. Que você não vai ensinar língua para esse cara, não é Discovering Language para esse aluno, é Mastering Language, é um outro nível de conversação. Então, eu sempre falo assim, se você vai falar com um aluno, vai ensinar o aluno, e eu venho praticando isso ao longo de muitos anos, mais de 20 anos, eu sempre procuro saber do aluno primeiro. O que é que ele está procurando num curso de inglês? O que é que eles esperam? Então, a aula 0, que a gente chama, que é a primeira aula com o aluno, eu sempre tiro um tempo in English, of course. I never speak in Portuguese with a conversation student, never. E eu pergunto a ele, vamos lá, o que você espera no final de 6 meses? Como é que você se vê? E eu anoto para eu poder margear essa expectativa dele durante todo o curso. O que é que você espera? E aí, eu já sei mais ou menos o que a maioria vai falar, mas eu não tenho esse pressuposto comigo. Eu espero. Fala, vamos lá, deixa eu ouvir você. E ele vai contar a história dele, vai falar qual é a expectativa dele. Esse momento na aula 0, na primeira aula de conversação, é o momento mais precioso, na minha opinião. É o alinhamento de expectativa. É o que esse aluno espera de mim como professor e da instituição de educação, o que nós vamos entregar para ele, o que ele espera receber. Então, a maioria já sabe o que quer, mas aí eu anoto isso daí, se ele não sabe, eu vou ajudando ele a entender. O que é que nós vamos propor? É o momento seguinte nessa aula. Fala, então, muito bem, seu Carlos, vamos imaginar, seu Carlos é o meu aluno. Fala, seu Carlos, tudo em inglês. Nós vamos propor para o senhor, então, eu vou te mandar uma lista, vou te mostrar daqui a pouco aqui, uma lista de tópicos de A a Z. O senhor vai escolher os tópicos que são mais confortáveis para o senhor discutir e vai mandar essa lista de volta para mim antes da próxima aula, porque eu vou preparar as suas aulas com antecedência, repara nisso. Eu não consigo falar de ensino sem falar de planejamento de aula. É praticamente impossível você falar que um professor não faz duas coisas além de ensinar, que é preparar a aula e dar feedback. O processo de ensino, eu sempre falo com a Jussara isso aí. O processo de ensino acontece antes da aula
que é o planejamento da aula. Nós temos professores aqui que já é de prática docente mesmo, professor de história e tudo mais. A aula em si, que é a execução da aula e a observação da reação do aluno, e eu tomar as minhas notas, e depois da aula é o meu feedback para o aluno. O processo de ensino não acontece na aula, não é só a experiência da aula, ele acontece antes, que é o planejamento, a preparação da aula, com base na expectativa do aluno. Aí eu tenho a execução da aula enquanto o aluno performa e eu observo os gaps que ele tem para poder dar feedback no final da aula. E depois da aula, eu avalio e falo, com base no que eu tinha planejado e executei, o aluno performou dessa maneira, o que mais eu preciso fazer para que ele alcance o nível que ele espera e eu espero dele. Esse é o processo de ensino. Não é só o evento. Abrir a aula de conversação. How was your weekend? Tá tudo bem se isso for só uma pergunta para warm-up. Mas se você ficar no talking about the weather durante uma aula de conversação, você não vai atingir os objetivos do aluno. Ele vai fazer 3 meses de aula e vai achar que você não alcançou os objetivos dele. Embora nem ele talvez soubesse quais eram os objetivos. Ele só se sentiu stuck, parado, estacionado. E como nós vamos chegar lá? Então eu vou discorrer nesses slides aqui. Mas antes de eu discorrer, eu queria perguntar para vocês, na opinião de vocês, o que espera um aluno de conversation? Mara, Luana, Lucas, Rogério, o que espera um aluno de conversation, na opinião de vocês? Camila? Eu acho que geralmente eles procuram mais desenvolver a questão da confiança, porque geralmente tem, quando é mais avançado, aluno que fala bem, entende bem a gramática, mas eles têm aquele medo de falar. Porque quando você dá aula para criança você fala assim, I eat bread, eles entendem o tom, só que eles não têm medo de errar. Daí você vai falando e eles vão pegando, igual aprende a língua materna. Só que geralmente adulto, principalmente, tem medo de errar. E daí no medo de errar, eles têm medo de articular o que eles querem falar. E eles procuram conversation para poder desenvolver isso. Camila, muito obrigado. Muito obrigado. Eu sempre falo que quando o aluno começa a fazer inglês, o primeiro estágio que nós temos que trabalhar com esse aluno no nível básico é baixar o filtro emocional, né? Baixar o filtro emocional e estabelecer um bom relacionamento de confiança com ele para que ele se sinta confortável falando. Najime, como é que isso é possível? Se você corrigir o aluno cada vez que ele fizer uma frase errada, você não está favorecendo esse relacionamento de confiança dele com ele mesmo e dele com você. E pior, a relação dele com a língua. Então, o fato de ser um professor de inglês não quer dizer que a sua função seja única, exclusivamente ou prioritariamente corrigir o aluno quando ele estiver errado. O processo de ensino de uma segunda língua é muito diferente de biologia, física, história, matemática, porque envolve aquisição de confiança primeiro. Então, as primeiras aulas que eu tenho com qualquer aluno, seja ele do básico ou do nível de conversação, a minha missão é estabelecer uma relação positiva de confiança entre ele e o que ele performa, ele e a minha imagem como professor, ele e a língua. Então, a relação de confiança com esses 3 pontos é a minha primeira missão. Quando eu sinto que ele está tranquilo, os ombros já foi para trás, já reclinou para a cadeira, a posição é de conforto, a linguagem não verbal já veio para mim, falei, esse cara está confortável. Aí, legal. Aí a gente começa a trabalhar um pouco mais estrito, né? Mas assim, vamos imaginar que o Rogério é o meu aluno e ele fez uma frase lá e cometeu um pecado na negativa do presente simples na terceira pessoa do singular. Muito comum, muito comum. O que eu faço? Eu deixo. Najime, os professores aí, como disse a Mara, né, os professores jurássicos aí, eles ficam malucos quando eu deixo o aluno errar. Mas lembra, primeiro passo, estabelecer confiança dele com o professor, dele com ele mesmo, dele com a língua. Então, o que eu vou fazer? Eu deixo a coisa rolar. No final da aula, eu anotei. Ele falou he don't em vez de he doesn't. Eu anotei. Há um gap de gramática aí. Mas um gap de gramática, eu corrijo isso daqui, essa fossilização aqui, com exercícios de muita formação de sentença. É uma coisa muito simples de corrigir. O que dá mais trabalho para eu corrigir é se eu fizer uma correção muito incisiva nesse erro dele. Falar, não, peraí, Rogério. Para aí. É he doesn't. Nossa, é por isso que os adultos de hoje são, entre aspas, travados no inglês.
Porque a menos eu percebi... que não... Oi, pode falar, Camila. Pode. Pode concluir. Eu percebi que eu tenho, assim, muitos alunos que têm essa questão do não corrigir diretamente, eles respondem bastante ouvindo, tipo, ele fala, I like eat food. Ele fala, you like to eat food? Eu não corrigi, mas ele percebe e ele corrige, mesmo sem, de forma consciente, ele acaba repetindo, yes, I like to eat food. Ele corrige sozinho. Eu ia falar justamente isso, porque você pode corrigir o aluno sem chamar a atenção dele. Uhum. Você é uma deductive É. correction. É uma coisa mais intuitiva. Ele vai sentir que ele errou sem você chamar a atenção dele e sem provocar o medo. Fantástico. Camila e Rogério, isso pode ser feito, inclusive, em níveis mais avançados. Então, ao invés do cara produzir uma frase I have been teaching, ele colocou I have been taught, por exemplo, você já se ligou e ele, quando ele está falando, acredite em mim, quando o aluno está falando inglês, ele está muito mais atento do que você pode imaginar. Ele está preocupado, será que estou falando, mesmo inconsciente, em níveis mais sabe, inconscientes de percepção, ele está ligado. Quando você faz uma frase que ele houvera feito de maneira correta, que é discrepante da que ele fez, ele se liga, como a Camila falou, ele fala, opa, teve sutileza da Camila aí, mas eu me liguei. Tem uma coisa errada que eu falei. E sabe o que ele vai fazer? Pode fazer essa experiência. A próxima frase da mesma natureza, ele vai fazer certo. Porque ele pegou o modelo da professora. Então, os modelos de ensino mais tradicionais que eu recebi na 5ª série do primário, que vocês provavelmente viram lá atrás, não são modelos para nós. O professor dessa geração é um professor mais sutil. Mesmo porque nós tratamos, na grande maioria, com adultos que vêm travado no inglês. Mas nós poderíamos fazer um treinamento só sobre como corrigir o aluno, mas não é o caso hoje, tá? Então, a Camila falou que uma das coisas que os alunos procuram é confiança. Então, a melhora da fluência é um dos pontos. Melhora do vocabulário é um dos pontos. Aumento da confiança para falar em público, tá? Tem técnica para isso. Aluno que não fala, não aprende a falar. Eu sei que parece óbvio, mas não é para muitos professores. Muitos professores ensinam através de leitura de texto, assistindo vídeo e fazendo exercício gramatical. Não vai desenvolver competência da oralidade. Por quê? Porque o cara que joga bem bola, joga bem futebol, é porque teve horas e horas chutando a bola. O cara que dirige bem uma bicicleta é porque teve horas e horas dirigindo uma bicicleta. Quem monta bem um cavalo é porque teve horas e horas de hípica. Então não tem saída. Para falar bem, tem que ter horas e horas de prática de falar. Uma coisa é o aluno entender, outra coisa é o aluno aprender. Você entendeu, Rogério, que é he doesn't e não he don't? Claro, Najib, já vi isso várias vezes. E por que ele performou he don't? Porque não houve prática o bastante no he doesn't. Entenderam? Isso acontece também. Você vai ensinar connectives para esses caras do conversation. However, moreover, even though, as a matter of fact, aside from that, besides. Não é comum, os caras não usam isso. Então, não espera que eles vão performar na primeira semana. Você vai ter que arrastar conectivo, primeira semana para segunda semana para terceira semana para quarta, e coloca na tela, fala, vamos lá, in our conversation today, I hope you use all those connectives you have been learning so far, okay? Let's go. So I'm gonna post on the screen for you in order to make your life easier. Great? Okay, thank you, teacher, let's go. So while he's talking, enquanto ele está falando com a gente, ele está de olho no conectivo, que é uma coisa que, assim, tem aluno que fala para mim, ai, teacher, eu tô tentando falar lembrando. Aí eu falo, não tenta. Eu falo, mas por que não? Fala, porque você ainda está no processo do exercício. Do exercício, eu quero que você mantenha a lista de conectivos do seu ladinho. Eu quero que você cole. E aí os alunos falam, mas esse professor é muito louco. Como é que ele quer que eu cole? Fala, mas, mano, só se aprende assim, cara. Seu cérebro não tem isso nas primeiras fileiras, nos primeiros clusters mentais. Não espere que vai estar ali pronto para sair. Você precisa bater o olho e ele vai lembrando. Você só aprendeu a falar corretamente, imaginando que você fala português corretamente, porque eu desconfio, a maioria dos brasileiros ainda não o faz, é porque você ouviu as pessoas falando. Você pegou modelos. Você ouviu mamãe, ouviu o papai, ouviu o tio, ouviu o amigo, ouviu o professor. Então você precisa trabalhar com modelos. Isso é ciência, tá? Quarto
a quarta razão pelo qual os alunos procuram um curso de conversation. Usar melhor conectivos. Ele não sabe. Essa é uma razão que ele não sabe. E quando você está dando uma aula de conversation e você usa conectivos enquanto fala com o seu aluno, ele ouve e fala, caraca, a professora Camila manda benzão no inglês, cara. Nossa, eu queria falar como ela. Então, ele não sabe o quê. Então, você vai elencar, fala, olha, Rogério, que é o meu aluno hoje, então, vamos essa semana trabalhar 2 conectivos de introdução? Vamos trabalhar assim, ó, to begin with e um outro to start, at first. Só esses 3, beleza? E vai tranquilo, gente. O uso de conectivos é em ordens homeopáticas, eu digo. Nada de mandar uma lista de 6 conectivos pro cara na primeira semana, 2 de introdução, 2 de conclusão. Meu, você vai causar mais estrago do que ensino. Começa com 2 a primeira semana. Eu vi que você usa muito but. Tá tudo certo. Vamos trocar pelo however? Que é o mesmo peso, mas é mais elegante? Vamos, professor. Então, beleza. Então, vou colocar na tela but com um X e o however embaixo. Toda vez que você for falar but, você vai usar o however. Fechou? Ô, professor, valeu. É facilitar. O trabalho do professor não é só explicar. É facilitar a prática. Porque aí você vai levar o aluno a um estado de êxtase que ele vai falar, meu, eu não largo mais de ter aula com a Camila, com a Luana, nunca mais na minha vida, velho. Porque ela facilitou a minha vida. Lembra que nosso cérebro vem de uma evolução que tudo que é desconforto, tudo que oferece risco, tudo que me causa um medo, eu vou para longe. Lembra? Quem assistiu o Croods aqui? Sair da caverna é ruim. Então é isso, cara. O que é a caverna? É o meu estado de conforto. Falo português, aqui eu tô tranquilão. Agora, se eu for pro inglês e a Camila me oferecer uma oportunidade de aprender inglês que seja desagradável, desconfortável, que me cause apreensão, eu vou inventar uma desculpa daqui 3 meses e falar, ai, Camila, eu tô com muita coisa para fazer, o meu orçamento apertou. Não é nada disso. É desconforto na aula. É só isso. Tudo bem por aí? Vocês estão me ouvindo legalzinho? O risco de ter treinamento comigo é isso. Eu falo mais que a boca, né? Uso de conectivos. Quinta razão é usar uma gramática mais elegante. Raro, para não falar nenhum, raro o aluno que sabe usar uma estrutura do tipo, por exemplo, I was told I supposed to be here this morning, but unfortunately I couldn't. Corretamente. É raro. E quando você usa essa estrutura, ele se impressiona, ele fala, se eu falasse assim, eu ia ficar bem na fita quando falasse inglês. Então você tem que propor, qual é a gramática mais elegante? O cara já fala presente, passado e futuro, praticamente numa boa, sabe? Às vezes acontece um gapzinho numa negativa no passado, em vez de falar I didn't go, o cara fala I don't went, mas tudo bem, né? Isso é fácil de corrigir com sentença. Mas ele é ali, o universo de conforto dele é presente, passado e futuro. E ainda futuro ele usa ou will ou going to. Os dois raramente. Present continuous, então, no futuro, muito difícil. Então, o que você vai fazer? Vai trazer o cara para o perfect, que é a condição mais elegante para falar. Ele só usa simple past. Se foi há 5 minutos atrás, se foi hoje de manhã, é simple past. Ele não vai saber utilizar o present perfect. Então, ensinar o uso da família do perfect, isso envolve present perfect continuous, past perfect, fazer um mix entre o past perfect e o simple past, sabe? O past continuous e o simple past, que é ensinar a capacidade dele fazer uma frase, enquanto eu estava trabalhando ontem, minha mãe me ligou. Pô, isso é uma sentença bonita de ser feita em inglês. E se você, já tendo isso em mente, você já sabe que o seu curso Camila, o seu curso Mara, Luana, Rogério, o Lucas saiu, Jussara? Ou ele tá aí? Não, tô aqui. Aqui para mim aparece só 4 de cada vez aqui. Tá bom, Lucas, fica à vontade para fazer comentários. Tá firme e forte aí. Okay, maravilha. O problema de 52 anos é esse. A sinapse, o sinal eletrônico aqui já não é o mesmo. Você consome zinco todo dia, mas perdeu o sinal, já era. Eu falava de gramática, né? Então, é como se o seu curso, Rogério, o seu curso, Lucas, Camila, Mara, você já soubesse que qualquer aluno de conversação que você for ensinar,
eu tenho as fichinhas onde eu guardo os conectivos aqui, ó, do lado da minha mesa. Então não importa se eu tenho 1, 2, 3 alunos de conversação no dia, eu já sei que eu vou começar a primeira semana com 2, 3 conectivos de introdução, depois eu vou ensinar o cara a trocar o but pelo however, o I believe ele vai trocar pelo I think, enfim, eu vou tirar ele do conforto dele e trazer ele para uma situação mais elegante. E ao final da aula, importantíssimo, é dar feedback. Eu vou falar disso já já. O que nós vamos propor para o aluno? A gente já viu aqui o que ele precisa, a gente vai ver agora o que a gente vai propor. Então, seu Rogério, nós vamos fazer um trabalho focado em assuntos que você se sinta primeiro confortável em falar. Por quê? Lembra que eu falei que as primeiras aulas com o aluno é para deixá-lo numa situação confortável, de confiança com você, com ele mesmo e com a língua? Então eu não vou propor assunto novo. E se preciso for, eu vou explicar para o meu aluno, seu Rogério. Fala, seu Rogério, eu sei que o senhor quer adquirir vocabulários novos e a gente vai trabalhar isso. Posso te explicar por que a gente, na primeira semana, nós vamos falar de um assunto que o senhor sinta confortável? E eu torno o processo conhecido para o Rogério. Para que o senhor possa se sentir confiante, eu primeiro preciso que o senhor fale de algo que o senhor se sente bem falando. Depois a gente entra nos assuntos novos, que é na semana que vem. Vem comigo, seu Rogério, pega na minha mão que o senhor vai passar de ano, tá bom? Vamos junto. Sempre com carisma para conduzir o aluno. A sua condição de professor é de ajudador. Desconstrói essa profissão de professor, essa imagem de professor que foi construída em você, que é o cara autoritário, que manda e o aluno faz. Esquece. É outro público, gente. Aluno nosso não gosta de nada imposto. O Lucas chega para mim como professor, hipoteticamente falando, fala, ô, senhor Nagili, o senhor precisa estudar as questões antes de vir para a aula, senão o senhor vem despreparado. Fala, 5 aulas com o Lucas, aí eu, cara, nem conheço esse Lucas, cara. O cara chegou ontem na minha vida aí. Tá querendo que eu faça o quê? Não, para. Meninão desse aí, eu tenho o dobro da idade dele. Não vou fazer. Quer ver eu não fazer? E não vou mesmo. Então, assim, tem que conduzir com maestria, né? Que nem minha mãe. Minha mãe conduzia meu pai com maestria. Meu pai, tadinho, ele achava que ele mandava em casa, mas quem mandava era minha mãe. Só que ele não sabia, né? Ela tinha sabedoria para isso. Fala, Lucas. Isso que você está comentando é muito interessante, porque eu vivi isso na prática, né? Como eu tive alunos mais velhos do que eu, da pós-graduação, eram alunos, assim, bem mais velhos do que eu, e aí quando eles chegaram na sala no primeiro dia, eles tiveram um impacto, né? Então, assim, nossa, o professor muito novinho, não sei o quê. E aí eles ainda estavam com aquela imagem de que eu seria um professor autoritário, e na verdade foi totalmente diferente. Eu estava ali junto com eles, nessa questão de eu ser o professor... que abre a ponte, né, para que eles consigam ali exatamente caminhar comigo e aí o seu ajudador, né? Então, exatamente. Assim, foi uma experiência muito boa nesse sentido, porque eles conseguiram ver até o final do curso, do início ao final, que eu estava ali para ajudar eles, né? E que eles já tinham conhecimento. No início eles tinham muito medo de falar, eram adultos, assim, inglês travado, muitos deles até tinham muito conhecimento, mas tinha medo de errar, como a Camila bem pontuou. E aí, ao longo do curso, ao longo das conversas, né, da empatia, eles foram destravando. E foi assim... eu falo, Lucas... muito proveitoso. Eu falo, Lucas, você está certíssimo. Eu falo que o processo de ensino é um processo de sedução. Eu sei que a palavra parece forte, mas para pensar. É um processo de sedução. É lógico que é a sedução da confiança. É a sedução eu me sinto confortável com esse cara. Eu me sinto confortável com essa professora. Ela é amiga. E para isso, eu uso muita técnica de PNL nas minhas aulas. Eu uso palavras que o Lucas está acostumado a usar. Eu uso frases que o Lucas está acostumado a usar. Porque inconscientemente, o sistema operacional dele diz, alguém que é como você, é a mesma tribo, pode confiar. Porque depois que eu consigo a confiança do Lucas, cara, o que eu falar para ele é lei. Mas se eu chegar com a lei primeiro, eu não consigo a confiança do Lucas. Eu consigo a aversão. Então, por que influencers... Vamos falar de YouTube, de outras áreas aí de mídias sociais. Por que os influencers, às vezes, acabam causando muito mais maus hábitos do que bons hábitos, dependendo do influencer? Porque ele conquistou. Virou tribo do cara. É groupie. Então, não se enganem. O processo de ensino, um processo início, um processo de conquista da confiança, estabelecimento do rapport. Isso é uma arte. Aluno não quer deixar de ter aula com você nunca mais.
porque você trouxe conforto com crescimento, tá? Eu tive muitos bons resultados com adolescentes dando aula. Eu dava aula de reforço, né? Final do ano, aquela guerra para passar de ano e tal, usando temas que eles gostavam. Assim, aproveitando realmente. Eu conversava, e aí, o que você gosta? O que você... Livros, filmes, essas coisas. Eles falavam, eu não sabia nem o que eles estavam falando. Eu ia pesquisar aquilo e eu trazia tudo que eles precisavam aprender dentro daquele universo. E aí eles se interessavam, aí soltavam, aí iam com maior boa vontade, porque eles estavam à vontade, é o que você falou, eles se sentiam muito confortáveis comigo e confortáveis com o que eles iam fazer, que era o que eles estavam acostumados, que eles gostavam, né? Só que estava tudo Mara. direcionado. Perfeito, Mara. Eu posso pegar um gancho no que você falou e desdobrar isso daí. O assunto é o mais confortável possível. O segundo ponto aqui, envelopado na técnica. O que é isso? A Mara conversa comigo de assuntos que me agrada. Essa é a parte que eu vejo. O que eu não vejo na Mara é a técnica por trás do que ela está fazendo. Então, enquanto eu estou falando de maneira muito solta, muito descontraída de um assunto que ela sabiamente propôs que me agrada, eu cometi alguns erros aqui e ela não se deixou envolver pela conversa e anotou os erros para me dar feedback no final da aula. Entende? A grande diferença entre um professor nota 10, que tem carisma e só me traz conforto, e um professor nota 10, que tem carisma, que me traz conforto, mas tem técnica de ensino por trás, é isso. Muitas vezes você tem aula com o professor, você adquire até uma amizade com ele. Aí é hora de deixar. Você fala, Najib, mas não está indo meio na contramão do que você falou? Não. É porque quando você virou uma amizade e você não percebe que você está agindo sem técnica e está sendo só agradável, está na hora de trocar. Ou você restaura o professor como técnica. Se você deixou... O que eu estou falando? Deixou de anotar quais são as coisas que o aluno está deslizando. Deixou de ensinar alguma coisa nova em cada aula, um conectivo, um vocabulário, um phrasal verb. Perdeu a técnica, virou amigo. Então, é uma linha muito tênue, sabe, Mara, que a gente vê que divide o carisma da técnica. Tem que ter os dois. O ideal é ter os dois. Ter muito carisma e ter muita técnica. É por isso que eu falo, envelopar esses conteúdos na técnica. Para que ao final da aula você não tenha aquela percepção. Fala, será que eu ensinei o que eu deveria, o que eu poderia hoje? Pode falar, Mara. Eu fazia, como você falou, eu usava aquela capa, como eu costumava dizer, uma capa, para introduzir tudo aquilo que ele estava precisando. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Era assim que eu ia conduzindo as coisas. Até porque, às vezes, dar aula para adolescente é um pouquinho mais difícil, porque às vezes o adolescente está fazendo curso porque o pai e a mãe estão obrigando, está estudando porque é uma coisa assim, mas no momento aquilo ali para ele não é importante. Então, como é que você vai fazer isso? Você tem que estudar inglês, porque no futuro isso para você vai ser assim, assim, assim. Não. Vamos buscar, vamos trazer, vamos, sabe? E é o que você falou, é a conquista, né? Maravilha. Nesse sentido, da confiança. Maravilha. Eu costumo usar uma técnica ao final de todas as minhas aulas. Isso na Speak Online também. Terminou a aula, você vai perguntar, Lucas, me fala 3 coisas que você aprendeu nessa aula hoje que você não sabia. E aí ele vai falar 3 palavras, 3 frases, 3 maneiras de se comunicar usando um conectivo. Mas nesse momento, gente, isso é impreterível. Eu dou ao Lucas a grande oportunidade de olhar para trás, para a aula que teve, e resgatar o que muito comumente passa sem ele perceber, que é o progresso dele. Um treinamento desse traz progresso para você. Uma aula, qualquer aula, piorzinha que for, vai trazer progresso para você. Por quê? Alguma coisa nova vai ser apresentada ali, uma competência nova vai ser desenvolvida ali. A questão é que nosso cérebro, isso todo mundo, não só os alunos, não foi formatado para você ver o que foi de bom.
foi formatado, anos e anos de história, quem estudou antropologia sabe o que eu estou falando, a gente traz assim, medo e crítica, medo e crítica, medo e crítica, medo e crítica, porque o nosso cérebro foi formatado, arquitetado para te fazer sobreviver e não para te fazer crescer. Parece maluquice o que eu estou falando, mas é verdade. Olha só, se eu te perguntar quais são as coisas ruins no país, você vai falar. Quais são as coisas ruins da sua família, você vai falar. Quais são as suas desqualidades, você vai saber. Você tem mais facilidade de ver o que é ruim. E aluno também. Mas quando você dá a ele a oportunidade de falar, Lucas, fala para mim agora, fala para o teacher aqui. 3 coisas que você aprendeu na aula de hoje que foi super legal, que fez diferença, que você não sabia. Eu estou, inclusive, treinando o cérebro do Lucas a direcionar para o positivo. Quando eu fecho o Zoom, o Lucas fica com qual sensação? Fala, caraca, aprendi 3 coisas novas hoje, ó. Mandei bem na aula, cara. Ele traz para ele o crédito. E é isso. E aí você vai construindo layers e layers, camadas e camadas de percepção de progresso. Então, voltando um pouquinho. Eu uso o conteúdo que o aluno sugeriu. Envelopado na técnica, que são os conectivos, phrasal verbs e estruturas gramaticais mais rebuscadas. E ao final da aula, eu dou a ele a percepção de progresso. Puta aula! É um evento, não é uma aula, é um evento. O cara sai de uma aula dessa, ele sai cheio, satisfeito, fulfilled. Aí não é só um conversation, entende? Não é talk about the weather. Tem conteúdo, tem momentos de incentivo, tem momentos de percepção de progresso. Aula, top! Beleza? E como é que ele vai chegar lá? Aí entra a metodologia de ensino. Você tem 4 aulas com o cara na semana, segunda, terça, quarta e quinta, certo? No geral é isso. Então quem não tem conhecimento do que é uma input class e de uma output class, vai fazer 4 aulas fragmentadas. Não tem conexão entre elas. As 4 aulas na semana é um bloco. É um bloco que tem começo, meio e fim. Então eu tenho uma aula de input, introdução de vocabulário, introdução de connectives, introdução de assunto. A Mara, que é minha aluna, ela deu uma resposta lá, eu gostei pra caramba. Eu anotei a resposta dela aqui, e aí, no final, na aula de output, eu falo, Mara, eu anotei a sua resposta, foi tão legal. Gente, faz isso pra vocês verem a reação do aluno. Eu vou escrever aqui o que você falou na aula de IN, ó. Eu queria que você falasse de novo, agora tenta colocar um conectivo novo. Reconstrói a fala dela. Ela mesmo olha e fala, nossa, verdade, falou um negócio legal. Vou falar de novo. Isso, Mara, show de bola. Lembrem que no bloco de 4 aulas, segunda, terça, quarta, quinta, vocês têm 2 aulas de IN, segunda e terça. Introdução de vocabulário, introdução de phrasal verb. Não coloca tudo na primeira aula, coloca na primeira e na segunda. Na terceira aula, que é segunda, terça, quarta-feira, é uma aula de out, onde você vai fazer o quê? Expor o aluno um pouco mais, tease the student, para ele poder falar. E você vai anotar. O assunto é o mesmo. Se você falou de family na segunda, é family na segunda, terça, quarta e quinta. Por quê? Eu não estou ensinando vocabulário, eu estou desenvolvendo competência de falar sobre família. E ela é construída um evento após o outro, até eu chegar na última aula e ele faz um speech, arrastando tudo que ele aprendeu na segunda, terça, a prática da quarta, e ele te apresenta em 5, 7 minutos de speech, você vai tomar nota e depois vai fazer uma observação no final, que é um feedback, não é crítica. Feedback é tudo que ele falou correto até ali, e uma coisa ou duas que ele pode melhorar. Isso é feedback. E não o contrário. Uma ou 2 coisas boas e um monte de coisa errada que o cara fez. É o contrário. Feedback é o contrário. Eu acentuo tudo aquilo que ele desenvolveu positivamente. Falo, nossa, Mara, maravilha, cara. Você usou however em vez do but, trocou o I think pelo I believe, utilizou to begin with. Foi fantástico, fez a conclusão, foi fluente, teve velocidade, teve entonação, teve stress na sua sentença. Show, show. Ela precisa desse feedback para ela entrar na segunda semana mais confiante. Quando ela faz alguma coisa certa, ela precisa saber que fez, o quão certo foi e que você notou, que é a autoridade. E quando você nota, é a mesma coisa quando o pai e a mãe elogiam alguma coisa que a criança fez. Ela sai giggling, né? Uhul!
Dentro do sistema dela é assim que ela está. E a confiança é construída ali, no feedback positivo. Pegaram até aqui? Tudo certo? Assim, de maneira geral, é isso. É isso. Eu vou passar para vocês a fase aqui. Vocês viram já esse slide aqui? Esse é o processo de ensino da Speak Online, onde você vai trabalhar conectivos, a fluência, a gramática e o vocabulário. Eu vou passar esse slide para vocês depois. E para fazer isso, você usa de algumas estratégias. Você usa role plays, debates, describing photos, presentations, que é o speech, creating stories, se você sentir que deve. Por exemplo, ao invés de ele falar da família real, dele, da família dele real, fala, cria uma história de uma família e me fala como se você tivesse uma família assim, assim, assado. Vamos criar. Porque quando você fala vamos criar, o cérebro também ativa algumas áreas, que é a mesma área de música, de língua, que é a aula, que é a área de desenvolvimento de histórias, as metáforas. Então, o Creating Stories é uma excelente estratégia para utilizar numa aula de conversação. E a cada aula, o aluno tem que sair com novos vocabulários, maior fluidez, melhor controle de tempos verbais que ele não está acostumado, expressões idiomáticas e uso de phrasal verbs. Não precisa ser 3, 4 expressões, 4, 5 phrasal verbs, um monte de conectivo. Lembra? Dissemine em ordens homeopáticas para que ele possa ir assimilando. O seu programa de conversação tem começo e fim. E é isso aqui que você vai desenvolver. Primeiro mês, nós vamos falar de família, computadores, animais e hábitos. Esses são os 4 tópicos desse mês, senhor. Tudo bem? Tudo bem, Najib. Legal. Então, o que eu vou fazer? Nessa planilha aqui, ó. Deixa eu avançar. Nessa planilhazinha onde tem os tópicos, quando vocês clicam em cima desse tópico aqui, cleaning, ou cloning, ou color, ou communication, aparece 10, 15 perguntas. Você só tem que separar aquilo, colocar para o aluno no WhatsApp dele e falar, olha, na semana que vem nós vamos falar sobre color. Então, essas perguntas é para o senhor ter uma ideia. Não precisa me responder, não precisa escrever resposta, nada, tá? Eu quero que o senhor dê uma olhadinha nessas perguntas e já venha mais ou menos na direção do assunto. Não fala nem preparado que assusta o aluno. Na direção do assunto. Beleza? Beleza. É isso. Uso de conectives, todas essas tabelas o aluno recebe, tá? Vocês podem pedir para a Jussara também. E é isso. Eu sei que é bastante informação, e vocês estão começando agora, é muito provável que vocês tenham algumas perguntas. E está tudo certo. Inclusive, eu espero que vocês façam perguntas sempre que vocês tiverem alguma dúvida a respeito disso.